Boa noite a todos que estão entrando, pessoal. Nós já vamos iniciar a nossa live. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje um tema super importante que é sobre como você pode desenvolver seu inglês, como você pode não só desenvolver, mas trabalhar com o seu inglês. Se você tem interesse em fazer o inglês, se você acredita que o inglês é importante. Hoje nós vamos ter um convidado aqui muito especial, que é um dos nossos professores. Ele vai contar a trajetória dele inteira, de como foi ter estudado inglês durante todo esse tempo, como foi se tornar o professor, qual foi o processo que ele teve que passar até se tornar professor da SOS. Você não pode perder essa live. Então, convida aquele seu amigo, aquele seu irmão, primo, tio, que você sabe que precisa de uma direção profissional, de uma orientação profissional. Porque nós estamos aqui para orientá-los profissionalmente e para mostrar ferramentas que vão fazer vocês se destacarem no mercado de trabalho, na vida, em todos os aspectos, seja acadêmicos, profissionais ou pessoais. Então, convida aquele seu amigo que nós já vamos iniciar a live. Vou dar um minutinho aqui e nós já vamos iniciar. O Vitor, eu vi que ele já está aqui na chamada. Eu já vou chamar ele. E nós vamos começar a falar sobre esse tema super importante. Eu até recomendo, se você tiver a oportunidade, pega um papel, pega uma caneta, anote as informações que nós vamos falar aqui, anote as orientações, porque nós vamos aqui dar orientações que com certeza farão muita diferença na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, em todos os aspectos. Mas eu quero primeiro saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão conseguindo entender bem o que eu estou falando. Se vocês estiverem me ouvindo bem, se estiver tudo certinho, dê um joinha, dê um ok aí, só para me saber que está tudo certinho, só para me saber que está tudo bem. Manda um joinha, manda um ok, manda um tá tudo bem, manda eu estou te ouvindo perfeitamente, só para me saber que a live tá tranquila, a conexão tá ótima. Manda aí para mim, por favor. Olá, Training SOS Minas, tudo bem? Ah, ótimo, Vitória, ótimo, Vitor. Bom, obrigado, gente, muito obrigado. Para quem participou aqui da última live que nós tivemos, deve lembrar que nós tivemos a live com a ex-professora, que é a Rose, e no meio da live caiu a energia. Gente, que alegria, no meio da live caiu a energia. Felizmente, nós conseguimos prosseguir a live ainda no escuro, não demorou mais do que 5, 10 minutinhos e a energia já voltou. Mas hoje nós esperamos que isso não vai acontecer, né? Bom, nós vamos iniciar então, pessoal. Hoje nós vamos falar, como eu disse, como eu já fiz a prévia, nós vamos falar sobre como o inglês pode potencializar o seu aprendizado, aliás, pode potencializar a sua vida acadêmica. Boa noite, Maíra. Boa noite, Leia. Como o inglês pode potencializar a sua vida acadêmica, a sua vida profissional. Eu vejo que muitas pessoas ainda não entenderam o quão importante, o quão diferencial o inglês é, tanto para a vida acadêmica como profissional, como, por exemplo, a maioria das universidades hoje, seja para curso de bacharelado, seja para curso de licenciatura, já exigem o certificado internacional de proficiência. A maioria das pessoas viram que, como aconteceu essa pandemia, houve uma aceleração em um processo de algo que já iria acontecer lentamente, mas agora fez com que acontecesse muito rápido, que é a internacionalização de todas as áreas da vida, seja de compras, seja profissional, seja acadêmica. Eu não sei se você sabe, mas se você quiser, qualquer um consegue fazer um curso de Harvard, ou se não de Stanford, que são as melhores faculdades do mundo, da sua casa, do seu computador, do seu smartphone. Você sabia disso? Então, se você não sabia, já manda mensagem lá nos professores e fala assim: o Marcelo falou que tem como fazer curso na Harvard, na Stanford, como que eu posso fazer? Que eu mando o link lá para vocês verem, tá bom? Mas muitas pessoas não sabem. Você pode fazer faculdade, pode fazer técnico em Harvard, em Stanford, daqui da sua casa, daqui de Belo Horizonte, de Santa Luzia, de Ribeirão das Neves, de Sete Lagoas, de seja onde for. Então, o inglês hoje, ele está conectando cada vez mais. E as pessoas que não têm atentado para isso acabam perdendo oportunidades. Mas não vai ser assim com você. Nós estamos aqui para trazer um esclarecimento, porque muitas vezes você já até tem uma noção, sabe inglês. Muitas vezes você
gosta de inglês, mas não sabe onde utilizar, não sabe para quê, não sabe por onde começar. E nós vamos falar com alguém aqui hoje que estudou na SOS desde quando não sabia nada e desenvolveu, se formou no Notebook 8 e ele se formou e perguntou, e agora, o que eu vou fazer? Hoje ele é nosso professor e ele vai contar essa história dele. Eu estou aqui com o Vitor, eu vou chamar ele aqui e as dúvidas perguntar. Então, gente, as dúvidas que vocês tiverem, já preparem aí, mandem no chat que durante a live nós vamos estar perguntando, fazendo as perguntas para ele. Olá, Vitor. Boa noite, tudo bem? Olá, Marcelo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, tá? Eu tenho 21 anos e atualmente eu trabalho como professor da SOS. E aí, Vitor, você tá bom demais? Bom, e tô tentando me acalmar, Marcelo. Confesso que eu tô um pouco nervoso, mas eu tô tentando me acalmar. É isso, Vitor. Você que é um rapaz versado, que fala bem, que é bem apresentado, que tá numa cadeira gamer aí, que eu sempre quis ter essa cadeira gamer. Eu ainda tô tentando convencer a minha esposa que eu tenho que ter uma cadeira gamer aqui em casa. Ah, vale a pena, viu, Marcelo? Vale a pena. Tá dando para me ouvir aí direitinho? Perfeitamente, Vitor. Dá para ouvir perfeitamente. Ok. Então, Vitor, eu já dei uma introdução aqui sobre um pouquinho o que nós vamos falar, mas agora, com o tempo de verdade, nós queremos debater todos esses assuntos, falar o que trouxe você até aqui ser professor de inglês. A gente sabe que foi uma caminhada, mas vamos começar do começo, né? Bom, quantos anos você tem, Vitor? Só para as pessoas saberem. Bom, atualmente eu tô com 21, quase 22 anos. Faltam aí 2 semanas, mas atualmente 21. 21 anos, olha, bem novo. E você estudou na SOS durante quanto tempo, Vitor? Então, Marcelo, na SOS eu fiquei 5 anos. Só que esses 5 anos eles foram divididos entre cursos de informática, que eu também fiz na SOS, e depois os cursos de inglês. No total foram 5 anos. 5 anos, ótimo. E, Isso. tá, durante esses 5 anos, Vitor, que você ficou na SOS, aproximadamente, pelo que a gente tinha conversado, 4 anos mais ou menos foi de inglês, não é isso? Isso, foram 3 anos e alguns meses. Isso. 3 anos e alguns meses. Não chegou a 4 anos. Não chegou a 4 anos. Foi um pouco menos aí. Bom, mas vamos falar antes da SOS. Você estudava inglês antes da SOS? Você gostava de inglês? Como que era? Na verdade, quando eu comecei a fazer o inglês na SOS, eu acabei percebendo que eu tinha muito contato com o inglês, só que eu não sabia. Que eram jogos, eu sempre gostei de jogar bastante, eu tinha esse contato com o inglês. Eu tinha o contato no inglês com a escola também, músicas, algumas coisas assim, mas estudar de fato, fazer um curso antes, nada, nunca. Nunca tinha tentado falar, eu nunca tinha, igual algumas pessoas que tomam a própria iniciativa, né? Elas falam, vamos estudar aqui, não. Eu não tinha essa curiosidade de, vamos aprender o inglês, ver como que é. Então, o marco zero ali do meu inglês foi realmente a SOS. Excelente. Vitor, eu quero fazer só abrir um parênteses aqui, gente, porque eu perguntei para o Vitor quanto tempo ele estudou inglês na SOS. O Vitor falou assim, não, foi menos de 4 anos. E poderia ter sido 4 anos, poderia ter sido mais de 4 anos, poderia ter sido menos de 3 anos. Por quê? Porque a nossa metodologia, para quem não sabe, a metodologia da SOS não é uma metodologia tradicional, tá bom, gente? É uma metodologia multimídia. Talvez quem participou de outras lives deve ter nos ouvido explicar um pouquinho sobre a nossa metodologia. Mas antes de falar de qualquer coisa relacionada à nossa metodologia, muitas pessoas me perguntam assim, Marcelo, qual que é a melhor metodologia para aprender inglês? Será aula tradicional? Será aula particular? Será aula multimídia igual da SOS? Será imersão? Será eu ir lá para os Estados Unidos sem saber nada e ficar lá me matando até conseguir aprender a falar alguma coisa, como algumas pessoas fazem? Gente, qual que é a melhor metodologia? Depende daquilo que você precisa. Depende de cada pessoa.
Então, sempre que alguém perguntar qual é a melhor metodologia para aprender qualquer coisa, a resposta sempre vai ser depende, porque cada ser humano é um indivíduo com uma vida pregressa de estudo diferente, de aprendizado, de conhecimento, de experiências acadêmicas, pessoais, diferente. Então, isso vai fazer muita diferença na hora de você escolher a metodologia. Mas uma coisa que eu recomendo, e é uma coisa que nós podemos oferecer com muita propriedade, que é uma metodologia particular, personalizada. Ou seja, é algo que é de acordo com o que você pode desenvolver, e não de acordo com uma turma. Eu não sei se vocês eram assim, pessoal. Vocês que estão ouvindo aí na live, se o Vitor é assim também. Mas quando nós estamos numa turma tradicional, em vários momentos nós nos sentimos deslocados. Eu, pelo menos, me sentia deslocado quando eu tinha dificuldade em alguma coisa. Só que tinha algumas pessoas que tinham muita facilidade. Eu vou contar uma historinha para vocês rapidinho. Quando eu era mais novo, eu tinha uns 7 anos, a minha mãe não tinha condição de me levar para a escola, ela ficou grávida, eu perdi uns 4 meses da escola e acabei perdendo um ano, e foi na época de aprender fração. E no outro ano que eu fui estudar, eu continuei tendo dificuldade em fração. E hoje, depois de 15 anos depois de ter acabado a escola quase, eu ainda tenho dificuldade com fração. Eu estudo, eu vou no YouTube, mas é algo que eu perdi lá atrás. E aí eu via quando o professor explicando fração, as pessoas parecendo que estavam entendendo tudo, mas eu não estava entendendo nada de fração. E é ruim essa sensação, quando todo mundo está pegando, mas você não está pegando. Ou, por outro lado, também, quando você pega com facilidade, mas você vê que a maioria das pessoas está com dificuldade, e o professor explica com mais detalhe, aí você fala, nossa, mas eu já aprendi, eu já peguei isso. Então, qual é a melhor metodologia para aprender qualquer coisa, inclusive inglês? É aquela que se adequa melhor à sua necessidade, ao seu tempo, ao seu desenvolvimento. E é uma coisa que nós hoje podemos oferecer para quem é o nosso aluno, inclusive o Vitor está aí, ele aprendeu, por isso que ele falou, não, gente, foi menos de 4 anos, mas poderia ter sido 4 anos, poderia ter sido 4 anos e meio, depende do seu desenvolvimento. Bom, mas vamos continuar, Vitor, com a história. Você estudou, você veio e começou a estudar inglês na SOS, e o que você achou? Você achou difícil começar a estudar inglês? Você achou complicado? Você pensava em assim, eu vou começar hoje, eu vou me formar e eu vou virar professor de inglês. É isso que você imaginava? Na verdade, quando eu comecei o curso do inglês, eu nem cheguei a pensar à frente. O que poderia acontecer? Eu nem cheguei a pensar, será que um dia eu vou usar isso? Logo no primeiro dia que eu fiz o inglês, eu achei muito interessante, né? Então, quando você aprende não por obrigação, mas sim por uma curiosidade, por uma vontade própria, as coisas ficam muito mais fáceis, bem mais fáceis. O aprendizado se torna mais fácil, né? Então, quando eu comecei a estudar o inglês, eu acabei que gostei muito, né? Gostei muito e isso se tornou um hobby para mim, né? Então, quando eu tinha as minhas aulas lá, eu ia sempre, né? Então, os professores, eles incentivavam muito os nossos estudos de formas interessantes também. Uma coisa que a gente sempre busca fazer é estimular os nossos alunos de uma forma que eles vão gostar de estudar. Né? Como você falou, claro. Cada um tem a sua forma de aprender. O que a gente tem que buscar fazer é mostrar essas formas para cada aluno, entender o que cada aluno quer e mostrar para ele. Né? E foi isso justamente o que aconteceu comigo. Né? Quando eu comecei, o professor viu que eu era muito curioso. Eu tinha muita curiosidade. Então ele me mostrava ali algumas palavrinhas que eu fosse achar interessante, algumas expressões. E isso para mim acabou se tornando assim, uma porta de entrada enorme para o inglês. Mas não, eu não imaginava o que aconteceria à frente. Muito menos que eu fosse me tornar um professor. Nem imaginava. Não. Eu acho interessante porque a maioria das pessoas que hoje querem ser professor, ou que hoje são professor, não pensavam em ser professor. Eu digo a maioria porque eu também era assim. Eu não pensava em ser professor. Mas depois que você se forma em inglês, depois que você termina, você vê que há possibilidades. E uma dessas possibilidades é dar aula de inglês, e você vê que não é uma coisa difícil, porque é simplesmente falar daquilo que você sabe com propriedade. Você aprendeu, você desenvolveu.
E o idioma não é algo que você precisa ficar estudando depois que você se forma, é só você utilizar. Se você utiliza, é bem fácil. E é uma possibilidade de ganhar dinheiro, vamos falar, um dinheiro fácil, porque hoje você pode dar aula em uma escola, você pode dar aula particular, você pode dar aula presencial, hoje é mais difícil presencial por causa da situação, mas principalmente você pode dar aula na internet para pessoas do Brasil, para pessoas do mundo. Se você é uma pessoa mais cara de pau, você consegue dar aula para pessoas de países de língua latina, por exemplo, inglês para pessoas de língua latina, pessoas que falam espanhol. Enfim, há inúmeras possibilidades de você começar a dar aula de inglês. E era algo que eu não pensava também. Eu nunca pensava em querer dar aula, porque eu falava, não, eu sou muito tímido, eu sou muito calado, eu sou muito... eu acho que o professor é muito desvalorizado, mas depois que você começa a dar aula de inglês, é algo que você se descobre. Eu, pelo menos, foi assim, tá? Eu tô falando de mim, eu me descobri dando aula, hoje é algo que eu amo, dar aula, seja onde for. Então, é uma oportunidade que as pessoas que fazem inglês devem considerar. Se você está fazendo inglês, gente, vocês estão fazendo inglês, considerem dar aula. Ainda que vocês podem hoje falar assim para mim, Marcelo, eu não sirvo para ser professor, não, aula não é para mim. Guarda o conteúdo dessa live, lembra dessas nossas palavras, porque dar aula pode ser uma coisa que você vai considerar e vai fazer muita diferença para você. Mas vamos lá, Vitor, você começou, é claro, no nível básico, fez o nível intermediário, o nível pré-avançado e o nível avançado. Teve algum momento ali, Vitor, eu quero que você seja muito sincero, você pode ser o mais sincero que você puder agora. Teve algum momento no meio dessa trajetória que você meio que desanimou, que você pensou, não quero estudar mais, não. Não, esse negócio é muito grande, o curso é muito grande, muito longo, nossa, eu tô querendo ficar em casa. Teve algum momento assim? Na verdade, não, Marcelo. Não. Eu, graças a Deus, não tive esse problema, porque, como eu te falei, o curso para mim ele se tornou um hobby, né? Porque eu usava o inglês no dia a dia, né? Uma coisa que eu sempre gostava de fazer, principalmente conforme foi passando as unidades, uma coisa que eu gostava bastante de fazer eram as conversações. Essas conversações para mim eram o máximo, Uhum. Então eu sempre chegava na aula, às vezes estava um pouquinho cheia, então não dava para fazer uma conversação, mas para quem não conhece o nosso curso, a gente tem algumas atividades de fluencies. O que são esses fluencies? São atividades que, quando o aluno ele chega nelas, elas têm ali um determinado tema, né, com algumas frases, algumas expressões, e os alunos eles têm que fazer essas frases com o professor. Então eu adorava quando chegava nessas atividades, porque aí eu conversava ali com o professor um pouquinho sobre essa atividade e ainda falava assim, e aí, professor, não dá para estender um pouquinho, falar de algum outro tema? Então, eu não tive esse problema por causa dessas conversações, tá? Mas realmente, tem gente que enfrenta alguns desafios, né? Então, por exemplo, quando você chega em uma parte que você tem que escrever um texto, né? Algumas pessoas falam, eu não gosto de escrever, né? Dá pra gente converter isso de outras formas, achar outras atividades, né? Mas, não, no meu caso, eu não tive esse problema de desânimo, não. Excelente. Mas, Vitor, você tinha o costume de praticar também fora, de alguma forma, o inglês? Tipo, conversar com alguém ou, enfim, ter amigos de fora do Brasil? Você tinha esse costume também? Só uma curiosidade minha mesmo. Então, eu nunca, assim, eu jogo bastante jogos online, mas eu nunca tive a oportunidade de conversar, assim, com pessoas de outros países. Só que eu tinha uma tática que, na verdade, algumas pessoas podem achar que é até meio infantil, né? Mas para mim funcionou bastante, né? Porque vamos pensar o seguinte, eu não sei nada sobre essa outra língua, que é o inglês, tá? Então eu sou praticamente ali um bebê, uma criança. Como que uma criança aprende a falar esse outro idioma? Assistindo coisas infantis, eu, no meu caso, jogando jogos infantis e estimulando a curiosidade. Uma coisa que eu falo para os alunos que eu sempre fazia veja uma frase em português. Nossa, como que fica essa frase em inglês? Eu ia lá, corria, traduzia. Então, essa questão da curiosidade, de
aprender como uma criança mesmo me ajudou bastante. Eu, Sim, sinceramente, nunca gostei muito de pegar em um livro, ficar fazendo atividade. Esse método de estudar, para mim, não é dos que mais me agrada. Mas eu sim. encontrei outras formas de estudar que me ajudaram bastante também e foram muito efetivas. Entendi. Não, é interessante você falar esse negócio dos jogos, da forma que você faz, porque cada pessoa tem uma forma, e eu perguntei essa questão do desânimo, porque é algo que acontece com muitos alunos também, no meio de qualquer Sim. curso de longa distância, pessoa que faz faculdade, por exemplo, no meio da faculdade tende a desanimar, a não querer continuar, mas o importante é achar ferramentas que vão te fazer estimular aquele estudo, ou que vai fazer você aprender da mesma forma que você estivesse lendo um livro, por exemplo. E uma forma eficaz é usar aquilo que você gosta. Você falou de jogos, eu falei da sua cadeira gamer aí, do seu headset, e é uma... olha que engraçado, eu tinha um aluno que ele era muito viciado em um jogo, acho que era Fortnite, alguma coisa assim. E Ah, ele sim, tinha, sei qual é. ele tinha uns amigos que ele conversava, só que ele falava que tinha uns amigos americanos também. E o que estimulava ele a estudar era o jogo. Ele estudava por causa do jogo. Olha lá, até o Daniel falando, olha aí, quem me dera ter uma cadeira gamer. Eu falei a mesma coisa, Daniel. Eu falei a mesma coisa. Eu ainda vou convencer a minha esposa que eu preciso de uma cadeira dessa. Mas vamos lá. Ele se estimulou por causa do jogo, e aquilo fez ele aprender, e aquilo fez ele treinar, e aquilo... Hoje ele já está se formando no último nível, no Analbook 8. Mas o que estimulou ele foi o jogo. Ou uma estratégia que eu tinha, eu gosto muito de música. Para quem me conhece sabe que eu gosto de música, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar instrumento. E uma coisa que eu fazia era pegar aquelas músicas, todas as músicas que eu sabia em português, e tentar cantar elas em inglês. Ficava horroroso, porque eu estava aprendendo, mas me fazia lembrar, gente, me fazia fixar na memória o vocabulário. E aí o que eu percebia? Eu percebia que quando eu tentava pegar uma música em português e cantar ela em inglês, muitas palavras eu não sabia, e eu tinha que pesquisar. Então o importante você quer aprender o inglês, você quer colocar o inglês de uma forma que você vai aprender muito mais rápido, usa aquilo que você gosta, seja jogo, seja música, seja série, filme, não importa, você tem muita ferramenta que você pode utilizar. Se você gosta de celular, gente, quem nunca viu um Duolingo, um Memrise, que são aplicativos para você ficar treinando inglês constantemente? Quem nunca viu um Lyrics Training, que é uma coisa muito interessante também para você praticar inglês com música? A Leia falou assim, que adora quando o professor passa teatro ou concurso de soletrar. Olha o que a Leia está falando, de algo que acontece na escola também. Nós temos coisas que acontecem na escola e fora da escola. O que nós temos na escola? Hoje, na escola, além do curso, na SOS, nós temos conversações, nós temos conversa com estrangeiro, que é trazer pessoas de fora do Brasil para praticar com os nossos alunos, seja por live, seja presencial. Nós temos campeonato de soletração, o teatro, as apresentações, os English Days. Ai, que saudade do English Day. Logo vai passar essa pandemia, nós vamos ter English Nem Day me de lembro, novo, Marcelo. gente. Nós vamos para o English Day de novo. Para quem não sabe, o English Day é quando nós pegamos nossos alunos e levamos para fora da escola só para falar inglês. Seja no shopping, nós já tivemos no shopping Itaú, Partage, Estação, nós já tivemos na Lagoa do Nado, Shopping Sete Lagoas, enfim, nós tivemos em vários lugares. E nós vamos agendar os próximos logo, gente, aguenta, vai passar essa pandemia e nós vamos voltar a nos ajuntar. Até aqui nós vamos continuar fazendo essas interações, mas de forma online, para segurança de todo mundo, é claro. Mas a Leia falou de algo que nós temos na escola e nós tínhamos também, é importante que o aluno também tenha fora, que é esse contato com o inglês, utilizando aquilo que gosta. A Leia até falou que esse ano não teve o Spelling Bee, exatamente. A gente, por causa dessa condição toda, nós não tivemos o Spelling Bee, só que calma, gente, que vai ter uma surpresa em relação ao Spelling Bee, viu? Nós já estamos movimentando com os professores para preparar algo bem bacana para vocês. Inclusive, Leia, todos que estão ouvindo aí, se tem aluno ouvindo ou vai ouvir depois dessa live até chegar, se preparem para o Spelling Bee, que o próximo Spelling Bee vai ser sensacional. Para quem não sabe, no último Spelling Bee, a campeã ganhou nada mais, nada menos do que um tablet novinho da Samsung, maravilhoso. Então, gente, é uma oportunidade para vocês
praticarem na escola, mas, repito, e aí, utilizando o que o Vitor fala, ele brinca teoricamente no videogame, porque no videogame a gente brinca, a gente está se divertindo, mas aprende através daquilo ali. Eu estou utilizando o celular, eu aprendo através. Tem gente que fala assim, mas eu fico no Instagram o dia inteiro. Vai na página de pessoas que falam inglês, vai seguir o Terry Crews, vai seguir a Madonna, vai seguir o pessoal dos Vingadores lá, o Robert Downey Jr., o Chris Evans, enfim, não sei. O que é que você gosta? Você gosta de heróis? Você gosta de música? Você usa aquilo que você gosta, que você vai ver que você vai aprender muito mais rápido. Mas, Vitor, eu quero abrir um parênteses aqui, porque você falou um negócio, e uma coisa que eu percebi em você é uma coisa que é muito parecida comigo, que é você, pelo menos no início, você era bem tímido. Você era bem tímido, falava quase nada, falava baixinho, andava de cabeça baixa. Olha, agora você está até levantado assim, parece que ficou mais imponente, mas você era tímido, igual eu era muito tímido, eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de me expressar, principalmente eu tinha vergonha de falar em português, que dirá em inglês, mas o inglês me fez ficar mais aberto, ou como diria um bom mineiro, o inglês me fez ficar mais para frente. A Angélica falou que a melhor maneira que ela aprende são com jogos e músicas. Eu também, viu? Jogos e músicas, para mim, são os ideais. E eu era muito tímido. Hoje as pessoas que olham para mim falam, você não é tímido. Não, eu sou tímido. A diferença é que eu consegui contornar essa timidez. O quão importante, qual o grau de importância do inglês para você na superação da timidez, Vitor? Porque você não deixou de ser tímido. Você é tímido, isso é uma característica que vive com a gente. Mas, quando você dá aula, você não aparenta nenhuma timidez. Você está fazendo uma live agora aqui, que vai ser transmitida para todas as pessoas do nosso Instagram, que quem vai assistir depois vai ficar para gerações, mas você não está aparecendo tímido. Eu não estou vendo nenhum suor descendo aí no seu rosto. E olha que tá calor aí. Então, o quão importante foi para você essa questão de falar inglês? E já uma segunda pergunta eu te faço. Quando você começou a dar aula, quando você recebeu a oportunidade de dar aula, você achou que a timidez poderia ser um desafio, um empecilho para você começar a dar aula? Responde para mim, Papo. Então, respondendo a primeira pergunta lá com relação a o quanto o inglês me ajudou com essa minha timidez. Na verdade, foi totalmente. Porque eu vou contar até uma experiência pessoal aqui minha, para todo mundo que está assistindo aí. Um dia eu estava indo embora do curso, né? E aí eu encontrei um amigo meu. Esse amigo meu, ele também fala inglês. E aí o ponto de ônibus, todo mundo sabe como que fica sempre lotado, né? Sim. Porém, esse amigo meu, ele sabia que eu fazia inglês. E aí ele chegou falando, "Hello, Vitor, what's up, man?" Aí eu falei, nossa, e agora? O cara falou comigo em inglês, eu vou falar em inglês também. Então, essa interação dele do inglês comigo, nesse dia eu falei assim, poxa, falar inglês é uma coisa especial, né? Então, pra que eu vou ter vergonha? Então, esse dia eu tomei um estalo. E aí eu já comecei a perder um pouco dessa minha timidez. Sim. Durante as aulas também, aquelas conversações que eu te falei no início, foram me fazendo soltar também, né? Porque o professor, ele chegava a fazer algumas interações comigo e outros alunos, como ele sabia que eu tinha uma facilidade. Sim. E alguns outros alunos que estavam mais para trás, estavam aprendendo alguma matéria, tinha alguma dificuldade. Inclusive, isso foi uma técnica que eu peguei para mim, que era assim, Vitor, eu sei que você sabe essa matéria, explica para essa aluna aqui. Ou então, esse exercício, como que você acha que fica aqui? Então, ele criava essa interação com outros alunos. Então, o inglês, ele me ajudou totalmente com essa relação da timidez. Já, quando eu tive a oportunidade de me tornar professor, eu fiquei com um pouco de medo de, nossa, e se ele vier com uma pergunta muito difícil, uma pergunta que eu não sei? Mas isso é uma coisa que a gente não sabe tudo,
né? Então, às vezes, o aluno ele pergunta, professor, o que que é isso? Eu não sei, vamos pesquisar? E aí a gente vai lá, pesquisa com o aluno. Então, quando eu me tornei professor, aí depois essa timidez ela ficou mais fácil, eu já aprendi a habilidade de falar em público, tudo se tornou bem mais tranquilo para mim. A questão de ajudar alunos também, né? Principalmente quando a gente está no início, a gente não conhece ninguém, então o inglês no geral ele me ajudou bastante de todas as formas possíveis com essa relação com a timidez que eu tinha. Que excelente. Bom, peraí, deixa eu dar um alô aqui pro Gabriel Rocha. Hello, Gabriel. Aí, outro que fez aula também na SOS. Hello, Gabriel Rocha, my friend. Foi nosso aluno e depois foi nosso professor também. Abraço, saudade de você, meu querido. A Ana Clara deu um oizinho também, a Michele. Pessoal, é interessante o Vitor falar essa questão da timidez, porque é um desafio, gente. Para quem é tímido, eu não sei se vocês têm essa noção, mas a pessoa, o segundo maior medo do ser humano, o primeiro maior medo do ser humano é a morte. O segundo maior medo do ser humano é de falar em público. O segundo maior medo do ser humano. Agora imagina falar em público um segundo idioma. É o medo dobrado. E por isso que eu sempre digo que o inglês, ele não é apenas algo relacionado a você falar um idioma ou ganhar dinheiro. Ó, vamos lá. Você falando inglês, você vai ganhar melhor? Vai. Pelo menos 62% a mais você vai. Se você falar inglês, você vai ter mais oportunidade profissional? Vai. Porque hoje nós temos apenas 3% da população brasileira que fala inglês. Ou seja, você falando inglês, você se destaca. Quem fala inglês se destaca academicamente? Claro, porque hoje todos os mestrados do Brasil, estou falando do Brasil, já requerem um certificado internacional de proficiência. Nós já vamos falar desse certificado. E se você quiser estudar fora, viajar, você também vai precisar. Agora, o inglês é muito mais que isso, gente. O inglês, ele trabalha a timidez, foi o que aconteceu comigo, trabalha também a autoestima. Porque quando você fala inglês, você se sente uma pessoa melhor, você se sente realizado, você sente que você tem um diferencial, um algo a mais. É incrível a oportunidade de chegar em um lugar e só você sabe falar inglês. Eu sou do interior, para quem não sabe, eu sou de uma cidadezinha que chama Cajuru, lá em São Paulo, é pequenininha. E eu cresci numa cidade que é grande, mas é interior também. E lá na minha cidade, sempre que eu vou lá, é muito legal, toda a minha família saber, meu pai pega e me leva, me apresenta como se fosse um animal no zoológico, assim, meu filho fala inglês, meu filho fala inglês. Aí as pessoas falam inglês aí, Marcelo, fala inglês aí. As pessoas nem falam. Vocês vão perceber, gente, se vocês estão estudando inglês, vocês vão perceber que as pessoas sempre gostam de mostrar aquilo que você sabe, mostrar que você sabe inglês, e é um diferencial, porque no seu ciclo de amigos ou de família, você vai ver que quase nenhuma pessoa fala inglês. Então, é uma autoestima, é uma segurança, é uma estabilidade emocional, e isso é algo muito bom. Eu estava conversando com o pessoal esses dias sobre os benefícios neurológicos do inglês, ou de aprender um segundo idioma, porque quem estuda inglês também previne doenças da mente, como Alzheimer, como Parkinson, porque são doenças que acabam acontecendo por falta de estímulo. E quando você estuda um segundo idioma, você também tem um maior estímulo dos seus neurônios, ou seja, melhora a sua memória, melhora o seu raciocínio, melhora a sua capacidade de decisão. Gente, são inúmeros os benefícios. Eu poderia ficar falando aqui durante horas todos esses benefícios, mas nós não estamos aqui para falar, nós estamos aqui para falar sobre isso, nós estamos aqui para falar sobre o que o inglês influenciou na vida do Vitor. Então, entenda que o inglês não é apenas dinheiro, é bom, é estabilidade financeira, mas também emocional, também autoestima, também tudo isso. Então, é muito importante ter isso em mente. E o Vitor disse, e eu comecei a querer ensinar, ajudar as pessoas. Ou seja, se tem algo que eu já fico uma dica aí para vocês, gente. Quer aprender um negócio e fixar na memória para nunca mais esquecer? Ensina para alguém. Replica, ensina. Gente, o que eu estou recebendo, depois que nós começamos essas lives aqui, depois que nós começamos, eu comecei a receber muitas
muitas mensagens e sugestões de alunos. Gente, eu vou falar de novo, alunos nossos que estão no Book 2, que é no nível básico, Book 4, no nível intermediário, que eles começaram a ajudar outras pessoas, começaram canal, páginas no Instagram, canal no YouTube, começaram a dar aula de reforço para pessoas que estão com dificuldade e começaram a mandar páginas. Eu vou até chamar alguns alunos, aguardem que eu vou chamar alguns alunos que estão no nível básico, nível intermediário, estão no meio do curso, já estão utilizando isso para ganhar dinheiro, para ganhar visibilidade. E é uma oportunidade que você pode ter também. A Angélica falou algo até interessante aqui, que os melhores artigos científicos são em inglês. Gente, é verdade. Se você estuda, faz uma faculdade e precisa fazer um TCC, precisa fazer preparar um artigo científico ou está fazendo parte de um grupo de iniciação científica, você vai perceber que os melhores artigos são em inglês. Não tem tradução. Você vai pesquisar e ele é em inglês. Tem até aquele Google acadêmico lá, onde todos os arquivos, ou os mais relevantes, são em inglês. É muito importante entender isso. É muito interessante. A Leia até falou um negócio que é interessante. Que havia o grupo de estudo antes da pandemia. Hoje nós não estamos com um grupo de estudo, por causa da questão da pandemia, mas o grupo de estudo era uma oportunidade justamente de fazer isso, de você replicar o que você sabia. Então, um aluno que estava no Book 2, no nível básico, e ele encontrava com outro aluno no nível básico, só que estava começando, ele tinha a oportunidade de passar o conhecimento para aquele aluno ali. Então, querem aprender, querem desenvolver, querem fixar, então, repassem. Como diz uma célebre frase, que é uma frase que é importante guardar em mente: quem ensina, aprende duas vezes. Isso aqui é uma frase que você tem que colar no espelho lá, colocar na geladeira para nunca esquecer. Quem ensina, aprende duas vezes. Se você está ensinando, é porque você está aprendendo de novo aquilo que você já aprendeu. Mas vamos continuar. Vitor, você teve a trajetória, tá? Começou como aluno no Book 2, nível intermediário, nível pré-avançado, avançado, mas aí você teve a oportunidade de começar a dar aula como um estágio, como um tutor na escola. Como que foi esse primeiro momento, esse primeiro contato para dar aula? Bom, a primeira vez que eu pisei na sala de aula, em que eu estava ali como para auxiliar ali alguns alunos, realmente eu fiquei bastante nervoso. Né? Então eu fiquei assim, nossa, e agora? E quando o aluno me chamar, o que eu vou fazer? Então eu realmente fiquei bastante nervoso. Só que eu tive um auxílio incrível do nosso professor Júnior, né? Muita gente aí deve conhecer. Vamos dar até uma pausa para mandar um beijo para o Júnior. Beijo, Júnior. Beijo, que você é um professor maravilhoso. Os alunos que estão aí, são alunos dele, seus, sabe que ele é um professor excepcional. Bom, agora que já deu a oportunidade de a gente mandar um beijo para ele, pode continuar. E aí? O Júlio realmente, ele me ajudou muito nesse período. Porque ele falou comigo assim, primeiro eu vou te mostrar como que funciona, como que a gente faz aqui. Então, se você quiser, pode observar como que eu faço, porque tem toda uma técnica, não é só pegar o conhecimento que você tem e jogar para o aluno. Não, tem uma abordagem, tem como que você vai conversar com o aluno, tem como entender a dúvida do aluno, tem várias coisas Sim. envolvidas. Sim. Então, no primeiro momento que eu entrei na sala de aula, realmente eu fiquei bem tenso. Mas logo depois eu já fiquei bem mais tranquilo, porque eu fui aprendendo. O Júnior, ele não é só um ótimo professor com alunos, ele também é um ótimo professor formando professores. Sim, sim. Então, muito do que eu aprendi hoje, das técnicas que eu tenho, foi com certeza a ele. E voltando, só naquele tema que a gente estava antes, Marcelo, de que quando você ensina, você aprende duas vezes. Isso para mim foi demais, foi o que forçou, o que fixou todo o meu conhecimento que eu já tinha e coisas que eu vinha aprender.
Porque não tem jeito. Algumas coisas você pratica menos, você acaba esquecendo. Só que alguma hora um aluno ele vai te perguntar sobre aquilo. Então, quando Sim. você vai falar para o aluno, você fala, nossa, e agora? Aí É. você acaba puxando lá do fundo da memória, ou então lendo assim, fala, ah, lembrei. Então, quando você explica para o aluno, é muito bom, você aprende muito mais fácil. O que você falou aí para as pessoas que estão nos assistindo, se você tem isso daqui de conhecimento, transmita, porque esse conhecimento vai te levar a buscar mais conhecimento e isso vira bola de neve. Então ajuda bastante. Não, o Gabriel até comentou aí que no primeiro dia também ele ficou muito tenso, e é verdade, porque a gente espera que o aluno vai fazer uma pergunta ali que você, por exemplo, em qual foi o hospital que nasceu Abraham Lincoln? Você fala, meu Deus, que hospital que nasceu Abraham Lincoln? Eu não sei nem que hospital eu nasci. Aí você pensa que vai ver aquela pergunta escabrosa do inglês, mas não é assim, e é importante saber isso, que a gente não sabe tudo também. Inclusive, a maioria das pessoas que estudam inglês aprendem o português com base naquilo que sabem no inglês. Porque descobrem que não sabe o português quando estudam inglês. Olha que estranho. A gente estuda o português. Vou dar um exemplo. Aquele auxiliar, o would, que em inglês é muito simples. Quando a gente usa o auxiliar would, para quem não sabe, é W-O-U-L-D. Ele não significa nada. Mas ele, em português, coloca o verbo no pretérito do futuro. O futuro do pretérito. Enfim, é muito complicado. É uma coisa que, para nós, é muito estranho essas denominações. Ou se não, quando a gente pega o subjuntivo, que para mim é muito fácil em inglês. Português, para mim, é muito mais difícil essa questão de subjuntivo. Ou se não, quando a gente pega o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, eu falo, gente, o inglês é tão mais fácil, tem tantas regras mais simples, e quando a gente aprende Marcelo, o inglês, fica mais fácil de entender o português. Pode falar. duas coisas de você falando aí que me vem de cara. Primeiro, a questão do why e do because, que você pega no inglês. Nossa, pai. Why, because. Pronto. Português, por quê? Junto, separado, com acento, sem acento. Nossa, no inglês pai. é uma maravilha. No português... Exatamente. Não, aí você eu pergunta confesso que eu não sei. Pessoas. Não, quase ninguém sabe, gente. Como que a gente vai saber por que junto para resposta, mas se tiver com acento, é muito diferente. Enfim. É horrível. E outra questão também é da conjugação de verbos. Nossa, nem no inglês não tem. No inglês não tem. Então, isso para mim é uma maravilha. Não, porque quando a gente pega o verbo falar, eu falo, I speak, você fala, you speak, nós falamos, we speak. O Gabriel tá até aí falando que é cantor. Gabriel é cantor, para quem não sabe, viu, gente? Olha lá, esse Gabriel Rocha é cantor, filmmaker, excelente. E videomaker também, empresário. Ele é cantor e eu costumava, quando eu estava com um grupo que a gente cantava, a gente fazia um trava-línguas para treinar dicção. E qual era o trava-línguas? Era conjugar o verbo tagarelar no futuro. Aí ficava, eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. Olha que difícil, gente, conjugar um verbo no futuro. Pelo amor de Deus, em inglês é muito mais fácil, é muito mais simples. E você consegue entender o português a partir do momento que você tem o inglês como base. Conselho, tá em dúvida em português? Estuda as regras em inglês, você vai ver que vai ficar muito mais fácil de você entender. Mas antes, o Gabriel até falou que o mineiro já nasce falando inglês, why. Porque o why em inglês, para quem não sabe, é por quê. Tá bom, gente? Why é por quê. Então, se você, mineiro, chega alguém e fala assim, why, você tá falando por quê em inglês. Mas continuando. Depois de toda essa trajetória aí, Vitor, depois de toda essa trajetória que nós já falamos, chegou o ápice. O ápice que foi a oportunidade, duas coisas, de você ser efetivado como professor, que o primeiro foi a transição, e a segunda foi você obter um certificado internacional de proficiência. Ou seja, você obteve o
TOEIC. Gente, peraí, antes de você só falar, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, ô Marcelo, o curso da SOS, ele é reconhecido pelo MEC? Gente, é importante vocês entenderem isso. O órgão que atesta, que assegura, que ratifica o seu idioma não é brasileiro, não é o MEC. MEC é Ministério da Educação, e ele é daqui do Brasil. Os órgãos que certificam, que ratificam, que asseguram, que atestam a sua proficiência no inglês são internacionais. E um desses órgãos é chamado ETS, é a letra E-T-S. E a ETS é responsável por 2 testes de proficiência, que é o TOEIC e o TOEFL. O TOEIC e o TOEFL são certificados internacionais de proficiência, o qual, se você os obter, você vai ter a oportunidade de estudar ou trabalhar em qualquer multinacional ou qualquer lugar do mundo, porque eles testificam sem inglês. Você não precisa nem chegar e falar nada. Se você chegar e apresentar um certificado desse, um certificado internacional de proficiência, quais são os mais famosos? TOEIC e o TOEFL. A SOS, inclusive, é sempre o aplicador do TOEIC e do TOEFL. Tem outros certificados internacionais de proficiência? Sim, tem o IELTS, tem o Cambridge, tem o Michigan, e alguns outros também, e de outros idiomas também. Mas os mais famosos no inglês é o TOEIC e o TOEFL. Se você quiser o inglês britânico, tem o Cambridge. E essas provas que você faz te dão a oportunidade de você receber o nível do seu inglês. Ela não é nenhuma prova que você é aprovado ou reprovado. Se você não souber nada de inglês, quiser ir lá pagar e fazer, você faz. É igual um Enem. E ela vai te dar o nível do seu inglês. Ó, seu nível até aqui, seu nível até aqui, seu nível até aqui. Com o seu inglês você pode fazer isso, 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 isso. Então é bem explicadinho o resultado de um certificado internacional de proficiência. E o que é esse certificado? Quando você tira ele? Você tira ele, eu recomendo, como orientador profissional, que os nossos alunos apenas façam a prova no final do curso. Por quê? Porque vai ter conhecimento suficiente para tirar uma nota satisfatória, para estudar ou trabalhar em qualquer lugar do mundo, como eu já disse. E nós temos ainda uma possibilidade de nossos alunos, de qualquer pessoa, fazer um curso preparatório para esse TOEIC, para esse TOEFL, da qual tem simulados, etc. Mas eu só estou explicando, Vitor, porque muitos alunos chegam com essa dúvida, né? Ah, é certificado pelo MEC, o curso, eu vou receber o certificado do MEC. Gente, não vale nada um certificado de inglês do MEC, porque ele é nacional. O que vale é um certificado internacional, que ateste que, de fato, você sabe inglês. Espero que tenha ficado bem claro. Agora, voltando para a nossa estrela da noite, o Vitor. Vitor, e aí você teve a oportunidade, então, de tirar o seu certificado internacional de proficiência. Fala aí como foi. Como foi a experiência? Então, Marcelo, quando eu fiquei sabendo dessa prova, que a gente ia ter que fazer essa prova, eu busquei entender ela. A gente, na época, chegou até a fazer alguns simulados, né? Então, a gente estava ali estudando um pouquinho. Mas eu vi que era uma prova que era um teste para ver se você sabia mesmo ou se você não sabia. Então, para mim, na verdade, eu fiquei bem tranquilo durante esse período. Claro que quando a gente faz uma prova, a gente fica um pouquinho nervoso mesmo, né? Sim. Mas quando eu estava treinando para essa prova, eu estava bem tranquilo. Me surpreendi, né? Porque eu imaginei que eu ia bem nessa prova, mas não tão bem quanto eu acabei indo, né? Sim. Mas essa prova, para mim, ela foi muito importante. Ela foi um marco, né? Porque uma coisa que acontece entre muitos dos nossos alunos é: professor, eu não estou aprendendo. Aí você faz uma pergunta para ele em inglês, ele responde. Exato. Você pergunta outra coisa, ele responde. Você continua conversando e ele vai respondendo. Aí você fala: ué, como assim você não aprendeu? É muito difícil a gente ver o nosso próprio progresso, né? Isso é uma coisa extremamente difícil, a gente enxergar o nosso próprio progresso. Quando você tem isso vindo de fora,
aí já muda completamente a situação, né? Então, É, quando eu peguei aquele certificado em mãos, que eu vi a minha nota, eu falei, realmente eu sei inglês, né? Então, aquilo foi muito bom, foi incrível. é verdade, é interessante como a gente não vê esse desenvolvimento nosso, né? A gente não percebe. É que nem eu tô com um filho agora, meu filho tem 7 meses, vai fazer 8 meses, e eu vejo ele assim, eu não percebo ele crescer. Para mim, ele é pequenininho, só que quando uma pessoa viu ele antes e vê agora, fala, nossa, mas como esse menino cresceu, tipo, mas ele tá muito grande. Mas para mim, eu tô vendo ele todo dia, eu não vejo aquele crescimento. É igual o idioma. Você tá todo dia com o seu idioma, você não vê. Eu lembro um caso muito emblemático de uma mãe que levou o filho dela fazia aula comigo, ainda era meu aluno, e ela falou assim, ó, eu quero cancelar o curso do meu filho porque ele não está aprendendo inglês. E eu falei, e ele é um aluno excelente. Mas ela falou assim, ele não está aprendendo não. Eu falei, mas como assim não está aprendendo? É excelente, olha as notas dele aqui. Eu só falo inglês com ele na sala. Ele, eu não sinto, ele fez uma prova, parece que ele ficou meio inseguro. Aí eu perguntei para ele. Aí eu olhei para ele e falei assim, hey man, what are you doing? What's happening? Are you with something? Don't you talk with your mother? Perguntando as coisas em inglês para ele, conversando normal, perguntando o que estava acontecendo, como se fosse revoltado mesmo com ele. Aí ele falando em inglês tranquilo, no, that's okay. My mom is just complaining about everything, blá, 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 blá. E, só que nessa conversa, a mãe dele estava vendo. E eu conversando com ele em inglês, a mãe dele olhando, conversando. E isso foi uns 2, 3 minutinhos reclamando, perguntando, o que foi que é isso? Porque sua mãe está falando que você não está estudando, sua mãe está falando que você não está falando inglês. Olha aqui, você falando, você é um aluno tão bom. Depois que acabou, aí eu falei, olha aqui, ó, ele só fala inglês comigo. Ele entende tudo que eu estou falando. O que aconteceu? A mãe dele fez a matrícula para fazer o curso de inglês. É óbvio, é claro que isso vai acontecer. Um outro fator muito interessante, foi uma coisa que até me emocionou. Quando eu era professor ainda da SOS, os meus alunos, a minha última turma, ela se formou toda junta. E uma coisa que eu pude ter a oportunidade de fazer, e foi muito maravilhoso, foi mostrar para os alunos e para os pais o desenvolvimento deles. Porque os alunos próprios, como você disse, precisam ver. E no dia da formatura, nós fizemos o evento, nós fizemos a colação, mas teve um momento que eu fiz um discurso em inglês para eles. E o discurso que eu fiz para eles em inglês foi maravilhoso, porque não foi o discurso maravilhoso, mas foi ver o rosto deles entendendo, rindo das piadas. E o mais maravilhoso foi ver o rosto dos pais não entendendo nada. Gente, isso é incrível. É impagável essa situação. Então, é importante entender essa questão de você ver que você está aprendendo. Não é porque você não vê que não está acontecendo. Não é porque você não sente que não está acontecendo. É gradativo. E você teve essa oportunidade. Para quem não sabe, gente, eu quero até falar que, diante de todo mundo que vai ver essa live, o Vitor foi um dos que tiraram a maior nota de todo. Para quem não sabe, todos os nossos professores têm o TOEIC. E o Vitor foi um dos que tirou a maior nota. Ficou entre os 3 primeiros, se eu não estou enganado. E parabéns, Vitor. Foi claro que isso tudo é fruto Obrigado, do seu Marcelo. esforço, é fruto da sua dedicação, dos seus professores. O Breno foi seu professor também, o Júnior foi seu professor também, então é dedicação deles também e dedicação sua. Então, parabéns, você tirou uma das maiores notas, méritos seus. Você tem que pegar esse certificado e colocar um quadro emoldurado. Vou mandar colocar na parede esse certificado. E ainda tem a camisa do TOEIC, né? A camisa do TOEIC para mostrar que você tem. Inclusive, até aproveitando, Marcelo, essa Sim. oportunidade, você falou do Breno também. Hoje em dia ele já não trabalha mais com a gente, né, lá na SOS, mas ele foi um grande professor para mim. Né, foi um grande professor. Foi quem me pegou do início e foi acompanhando. A maior parte do curso eu fiz com ele também. Então o Breno foi um cara sensacional, foi muito importante durante todo o meu aprendizado. E eu queria deixar meu abraço para ele aí. Vitor, mais do que isso, você vai ver que agora você está
há um ano e pouco, mas já deu mais de um ano que você é professor, né? Da SOS. Ou seja, Na verdade, deu 2 anos, Marcelo. 2 anos? Eita, 2 Vitor, aí, ó. 2 anos já que você é professor da SOS. E sabe o que vai estar acontecendo daqui uns dias? Nós vamos estar fazendo outra live aqui com outros alunos que vão estar falando assim, eu quero agradecer aqui o Vitor pelas aulas que ele me deu, pelo ensinamento, pelo entendimento. No Dia dos Professores, alunos mandaram vídeos que nós fizemos o compilado lá, agradecendo você, parabenizando pela sua dedicação. Parabéns, você é um excelente professor. O que eu tenho a dizer é, continue assim, continue esse professor excelente que você é. Sua trajetória é inspiradora para mim, para todos que estão assistindo, para todos que irão assistir essa live. E é um gás que a gente recebe, que os alunos vão receber, que entendem que se esforçarem, se permanecerem praticando, estudando, se dedicando, você pode sim, todo mundo pode se desenvolver com o inglês, ganhar dinheiro, se realizar e obter um certificado internacional e se destacar no mercado. Vitor, nós vamos finalizar agora, porque já está dando a hora. Qual é o seu recado, então, para todo mundo que está assistindo a live hoje, que tem um interesse em ganhar dinheiro com o inglês, em se destacar com o inglês? O que você tem a dizer? Primeiro de tudo, para aquelas pessoas que ficam em dúvida, será que eu sou capaz de aprender o inglês? Sim, você é. O inglês ele é para todo mundo. Você aprendeu o português, por que você não pode aprender o inglês? Exatamente. Para aquelas pessoas que perguntam, o inglês, para mim, ele vai fazer diferença? Com certeza. Com certeza. Mesmo que você nunca trabalhe com isso, mesmo que você nunca converse com alguém e fale o inglês, né? Pode ser que um dia você veja uma notícia que você queira ver, pode ser que um dia você... enfim, tem várias formas de você utilizar o inglês, tá? Então ele é importante para todo mundo, tá? E para aquelas pessoas que... querem, sei lá, ensinar o inglês. Será que eu sou capaz? Com certeza, tá? Isso vai ajudar demais, muito, muito mesmo. Não só você vai estar ajudando outras pessoas, como você vai estar se ajudando. Então, para todos os casos que você queira se envolver com o inglês de qualquer forma, não só o inglês, qualquer outra língua, né? Vai em frente, né? Mesmo que você não tenha nenhuma curiosidade, vem fazer uma aula experimental com a gente, né? Quem sabe você não se anima, não toma aquele ânimo inicial que você precisa para aprender. Mas o que eu tenho para deixar aqui é que eu sou a prova disso, vale muito a pena. É só você correr atrás que você vai conseguir. Excelente, Vitor. Muito obrigado por ter participado dessa live com a gente, por ter compartilhado com a gente a sua história, foi incrível para nós, foi para todo mundo, continue assim. Pessoal que assistiram, muito obrigado por ter acompanhado, você que assistiu, você que vai assistir depois também, que seja algo que vá mudar a sua história, o seu rumo profissional. Assim como o Vitor, se você é aluno da SOS e tem interesse um dia em ser professor, comunica a gente, fala conosco, porque é claro que sempre que tem uma oportunidade aqui, sempre que tem uma vaga para a professora, o primeiro lugar que nós vamos olhar são para quem saiu da SOS, são para os nossos alunos, porque nós sabemos que o ensino é de qualidade, nós sabemos que o aluno está gabaritado para dar aula, para que ele vai ter conhecimento, conhece a nossa metodologia. Então você, aluno que assistiu, que está assistindo, que vai assistir essa live, tem interesse em ser professor? Procura o seu professor, me procura quando eu for na sua unidade, manda um e-mail para mim, manda um WhatsApp, deixa a gente ciente, porque havendo uma oportunidade, nós temos escolas em Minas e no Brasil inteiro que tem oportunidade para você trabalhar como professor. Pode ficar tranquilo que não vai roubar o lugar do Vitor, não, que eu devo estar lá seguro. Gente, muito obrigado. Até a próxima live. E, Vitor, muito obrigado mais uma vez, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, a gente se encontra Marcelo. em Sete Lagoas aí nas próximas semanas. Beleza? Isso aí. Beleza, Até mais, Marcelo. pessoal. Bom final de semana para todos. Tchau. Tchauzinho.